Olá, amigos queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa classe bíblica Bíblia Fácil. Ao longo de 11 semanas caminhamos juntos e hoje, domingo, 13 de abril, chegamos ao nosso 12º estudo. O tema que hoje vamos recapitular com vocês fala sobre o estabelecimento do eterno reino de Cristo. Chegamos então ao capítulo 12 de Daniel e vamos estudar os eventos relacionados a este momento em que o quinto reino, agora o reino celestial, não mais Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, mas o eterno reino de Cristo vai ser estabelecido. Eu quero lembrar a você que após a reunião de hoje, os líderes dos pequenos grupos, os anciãos, os pastores, os diáconos, eles vão dar para vocês as orientações de como funcionará a nossa semana especial. A partir de amanhã, dia 14 de abril, até o dia 17, quinta-feira, nós teremos 4 noites, onde estaremos reunidos em pequenos grupos, estudando um tema todo especial. Já na sexta-feira que vem, que será feriado, Sexta-feira Santa, dia 18, sábado 19 e domingo 20, nós teremos 3 noites especiais em nossas igrejas. E então os pequenos grupos virão para as igrejas para 3 programas especiais. E nós vamos concluir com isso esta grande arrancada de estudo da Palavra de Deus. Por isso, você é muito bem-vindo ao nosso último encontro aqui na classe bíblica. Vamos orar e pedir a iluminação de Deus para a compreensão do nosso tema de hoje. Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos dirigir agora e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Na semana passada, nós estudamos o primeiro versículo de Daniel e nós aprendemos em Daniel 12:1 de que no tempo do fim, segundo o capítulo 11, verso 40, se levantaria Miguel, e nós vimos que Miguel é o próprio Cristo, e haveria um tempo de angústia qual nunca houve. Estudamos essa angústia na semana passada, um paralelo entre a angústia de Jacó do passado e a angústia que enfrentarão os filhos de Deus no futuro. Nós vimos também de que nesse tempo de angústia seria salvo do povo todo aquele que fosse achado inscrito no livro. Que livro é esse? É o livro da vida. É um livro que Deus tem e lá estão os nomes de todos aqueles que um dia aceitam a Cristo como Salvador. Nós veremos mais detalhes um pouco no estudo de hoje. Vamos começar com o versículo 2. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículo 2. E olha que revelação surpreendente esse livro faz para nós hoje. Daniel 12, verso 2. Vamos então à página 598. Você que está em casa nos acompanhando, talvez a paginação não confira, mas Daniel 12, 2 é o que iremos ler agora. Assim diz o texto: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Você percebe que nesse verso 2, a morte é comparada a um sono? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, a morte é comparada a um sono. Não só por Daniel, mas o próprio Cristo fez esta comparação. Em João capítulo 11, quando Cristo foi ressuscitar a Lázaro, Jesus disse para os discípulos: vamos para Betânia, porque Lázaro dorme. E eles achavam que Jesus estivesse falando de uma outra coisa. Então Jesus disse claramente para eles: Lázaro morreu, mas vou despertá-lo do sono. Muitas pessoas são curiosas para saber o que acontece quando se morre. A Bíblia ensina isso. Quando você morre, você dorme. Quando nós deitamos em nossa casa, dormimos 8 horas sem perceber o tempo passar. Assim acontece com os que morrem.
Alguém que morreu há 2000 anos atrás, por exemplo, nos dias de Cristo, ele não sabe que já se passaram 2000 anos. E se Cristo voltasse agora e ele ressuscitasse, ele abriria os seus olhos e para ele teria se passado alguns segundos. Se nós morrermos agora, nossos olhos se fecharão e eles vão se abrir ou na primeira ou na volta de Cristo ou 1000 anos depois dela, como vamos aprender hoje. O certo é que a Bíblia compara a morte a um sono. E isso quer dizer de que os mortos não têm consciência de nada. É o que diz Eclesiastes 9, 5 e 6. Os mortos não sabem coisa alguma, porque quando você dorme, você não tem consciência. Então Daniel está falando aqui de que muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu queria voltar com vocês ao diagrama profético que nós começamos a estudar na semana passada e vamos entender melhor o tema da ressurreição, conforme colocado por Daniel. Nós vimos semana passada de que o fechamento da porta da graça é um evento que se baseia em Apocalipse 22:11, não apenas nesse texto, mas também nele. Fala de um momento em que não mais haverá oportunidade de salvação. Antes que isso aconteça, teremos 4 eventos: a chuva serôdia, o decreto dominical, o alto clamor e Satanás tentando imitar a volta de Cristo. Após o fechamento à porta da graça, nós temos outros eventos: a queda das 7 pragas, o decreto de morte, a angústia de Jacó e o livramento dos salvos. Esse livramento dos salvos, ele acontece justamente quando Cristo volta. Jesus volta para libertar os seus filhos. Agora, entre a volta de Cristo e a nova terra que será estabelecida por Jesus, teremos um prazo, um espaço de 1000 anos. E eu não falei nesse assunto ainda. Então preste atenção. Quando Cristo voltar a essa terra, ele levará os salvos para o céu. E nós teremos na volta dele a primeira ressurreição, chamada ressurreição dos salvos. Os salvos irão para o céu reinar com Cristo. E eles reinarão 1000 anos. Depois de 1000 anos, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que está no céu, ela vai descer para esta mesma terra que hoje nós moramos. E então acontecerá a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, dos perdidos. E uma vez que isso aconteceu, a eternidade vai se iniciar quando Deus mandar fogo do céu, destruir os ímpios e purificar essa terra de toda a contaminação. E esta terra voltará a ser o que era o Éden, quando Deus criou. Mas aonde está tudo isso na Bíblia? Vamos para Apocalipse, capítulo 20. Dê uma olhadinha nesse extraordinário capítulo. No finalzinho da Bíblia, página 212. Você que em casa nos acompanha, talvez a paginação não confira, mas pegue a sua Bíblia e olhe para Apocalipse, capítulo 20. E veja as revelações que o livro de Deus nos faz nesse texto. Apocalipse capítulo 20 nos diz o seguinte, a partir do versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram quem? A besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Estes que não adoraram a besta, viveram e reinaram com Cristo quanto tempo? Então aqui está a base bíblica para a doutrina do milênio. Quando Cristo voltar a essa terra, ele vai salvar aqueles que não adoraram a besta. E nós aprendemos na semana passada de que os adoradores da besta
são os desobedientes da lei de Deus, ou serão os desobedientes, e aqueles que adoram a Deus são os que obedecem à sua lei. Estes que não adoraram a besta se salvam, e eles vão com Cristo para o céu reinar 1000 anos. Mas e os ímpios que estavam mortos na volta de Cristo? Eles continuam mortos. Olha o que diz o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem quanto tempo? Então, os ímpios, na volta de Cristo, que estão mortos, eles continuam mortos. Então, alguém que morre hoje e morre perdido, ele não ressuscita na volta de Cristo. Ele não vai ver Jesus voltar. Pastor, e os ímpios que estiverem vivos na volta de Cristo? Paulo escreveu em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, que com a volta de Cristo, com o esplendor da volta de Cristo, o iníquo é morto. E aqui mesmo em Apocalipse capítulo 6, olha comigo aqui, marca o capítulo 20, mas vai para o capítulo 6 e olha a partir do versículo 15. Desde o 14, Apocalipse 6, 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode? Suster-se. Aqui está a reação dos ímpios na volta de Cristo. Eles vão pedir a própria morte, porque eles não podem suportar a glória, o brilho da volta de Jesus. E finalmente, todos os ímpios vão morrer. Os que estiverem vivos morrem por ocasião da volta de Cristo. Muitos morrerão por ocasião das pragas, mas todos morrerão até que Jesus volte ou na volta dele. Assim, os ímpios estarão mortos nessa terra e todos os salvos serão levados para o céu com Cristo. E agora os salvos vão reinar por 1000 anos com Jesus. A terra nesse período ficará vazia completamente? Vamos olhar como ficará a terra. Jeremias capítulo 4, página 509. Vamos para o livro do profeta Jeremias, capítulo 4, página 509. O profeta Jeremias, no capítulo 4, ele tem uma visão da terra desolada. Olha as palavras do profeta, Jeremias capítulo 4, a partir do versículo 23. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. O profeta diz assim: olhei para a terra e ei-la deserta. Você se lembra daqueles 2 bodes que lá no dia da expiação entravam em cena? Quando um bode morria e o bode para Azazel ia para o deserto? Agora volta para Apocalipse 20, com a imagem desse bode na mente, e leia comigo alguns versos de Apocalipse capítulo 20. Veja se não é um quadro do próprio Satanás durante o milênio. Olha o que diz o verso 7. Melhor, olha o que diz o verso 1. Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão,
a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. A terra estará como um deserto, e Satanás estará preso nessa terra, assim como o bode para Azazel era enviado para o deserto. Por que Satanás estará preso? Essa corrente não é literal, ela é simbólica. Essa corrente que o anjo traz e prende Satanás é um simbolismo das circunstâncias que vão envolvê-lo por 1000 anos. E quais são as circunstâncias? Os salvos estão com Cristo no céu, reinando. Os ímpios estão todos mortos. O que ele faz nesses 1000 anos? Ele não tem o que fazer. Tem ninguém para tentar. Ele não tem ninguém para tentar. Então, ele vai estar preso, porque a situação o deixa assim. E por 1000 anos, Satanás e seus anjos estarão vagueando por essa terra deserta. Quando se completarem os 1000 anos, o que é que acontece? Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da onde? Da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. E o número destes é como o quê? Você já andou pela praia? Aqui existe uma comparação. O número de perdidos no final é comparado com a areia do mar. Uma vasta multidão. Agora Satanás foi solto. Por que ele foi solto? Porque depois de 1000 anos, os ímpios ressuscitaram. O verso 5 não disse que o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos? Os 1000 anos se completam e os ímpios ressuscitam. Satanás é solto. Por quê? Porque novamente ele tem a quem tentar. O que é que assinala a ressurreição dos ímpios? Apocalipse capítulo 21. Olha o verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Depois de 1000 anos, os salvos descerão com a nova Jerusalém. Esta nova Jerusalém é a cidade que Jesus hoje está construindo, conforme ele prometeu em João 14, 1-3. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar, eu voltarei. Então Cristo volta, leva os salvos. Eles reinam 1000 anos. Depois de 1000 anos, diz o Apocalipse, que essa cidade santa vai descer para essa terra. E quando ela pousar nessa terra, os ímpios ressuscitam. Satanás reúne a todos eles. E aqui diz o Apocalipse, reúne para a peleja. Que guerra é esta? Satanás pretende invadir a cidade santa que desceu do céu. O que vai acontecer quando ele tentar invadir a cidade santa? Olha agora para o versículo 20. Apocalipse 20, verso 9. Você que está nos acompanhando em casa, Apocalipse 20, verso 9. Assim diz o texto: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, veja o que vai acontecer. Terminados 1000 anos, a cidade santa vai descer do céu com todos os salvos. Ela pousa nessa terra. Os ímpios ressuscitam. Esta é a segunda ressurreição. E é a ressurreição dos ímpios, dos perdidos. Eles não ressuscitam para ter outra chance, porque só há chance de salvação enquanto há vida. Quando alguém morre, o seu caso já está decidido para a salvação ou perdição. Agora Satanás vai convencê-los de que eles podem
vencer a cidade santa. E quando eles se juntarem como um grande exército e marcharem pela superfície da terra em direção ao acampamento dos santos, e aqui o texto chega a afirmar de que eles sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. O que significa isso? Eles rodearam a cidade santa. E segundo o Apocalipse 21, essa cidade santa, ela tem um tamanho quadrado. Ela tem 540 quilômetros de largura e 540 quilômetros de comprimento. Esse é o tamanho da cidade. E a despeito da imensidão dessa cidade, 540 quilômetros de comprimento e largura, ela será cercada pelos ímpios. E quando eles tentarem entrar dentro da cidade para invadi-la, desce fogo dos céus e mata a todos os ímpios, não só os ímpios. Olha o que diz aqui o versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pastor, quer dizer que há um juízo eterno, onde os ímpios, Satanás vai ficar queimando por toda a eternidade? Não. Essa expressão queimando pelos séculos dos séculos é uma figura de linguagem, porque a Bíblia usa essa expressão fogo eterno, mas ele é eterno não no tempo, mas eterno nas consequências. Como que eu posso provar isso? Basta você ler Judas, que diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno. Só que Sodoma e Gomorra não estão ardendo até o dia de hoje. Estão ardendo até o dia de hoje? Não. Mas a expressão que se usa para a destruição delas é o fogo eterno. Então esse fogo não é eterno na duração, é eterno nas consequências. Quando os ímpios foram ressuscitados, juntamente com Satanás, eu gostaria de saber quando então seriam julgados, porque existe na Bíblia que Deus julgará a todos, e eu gostaria de saber o dia também do chamado daquele vinde do meu Pai. Ok. O chamado vinde benditos de meu Pai, de Mateus 25, ele acontece na volta de Cristo. Quando Jesus volta, ele diz assim, para os que estiverem à sua direita, os salvos, vinde benditos de meu Pai. Para os que estiverem à esquerda, afastai-vos de mim, pois não vos conheço. É aí, na volta dele. Antes que Jesus volte, tem o fechamento da porta da graça. Então todo mundo será julgado antes que a porta da graça se feche. Hoje, Jesus está no santuário. Lembra-se que nós estudamos que Jesus entrou no segundo compartimento do santuário no dia 22 de outubro de 1844? Esta segunda fase do juízo, ou segunda fase do ministério de Cristo no santuário, começou em 1844 e termina na volta de Cristo. Por quê? Porque quando se fechar a porta da graça, já está definido quem está salvo e quem está perdido. Então os ímpios já foram julgados. Por quê? Porque eles não aceitaram a Cristo. E Jesus disse assim, aquele que rejeita o Cristo já está condenado. Quem aceita a Cristo não entra em juízo, porque está salvo, mas quem o rejeita já está condenado. Então esta ressurreição dos ímpios não é ressurreição para dar chance de salvação. Esta chance eles tiveram enquanto viveram nessa terra, antes do fechamento da porta da graça. Quando se fechou a porta da graça, acabou e encerrou-se toda a oportunidade. Quem está salvo já está salvo. E quem está perdido não tem mais chance de salvação. Ok. Agora vamos a um outro detalhe de Daniel. E eu quero que vocês entendam mais uma coisa nesse capítulo 2, que é cheio de detalhes. Quando Cristo volta, acontece a primeira ressurreição, a dos salvos. E Jesus falou dessas duas ressurreições em João 5, 28 e 29.
A primeira ressurreição acontece na volta de Cristo e 1000 anos depois, a segunda ressurreição, quando então teremos o início à eternidade. Então, 1000 anos separam a ressurreição dos salvos da ressurreição dos ímpios, mas os ímpios ressuscitam não para serem salvos, apenas para receberem a sentença do julgamento, a condenação, que é o fogo eterno, a destruição eterna. Agora volta os seus olhos para Daniel, capítulo 2. Vamos de novo para Daniel, entendermos um outro detalhe desse capítulo. Daniel, capítulo 12, olhe agora o versículo 2 novamente. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 2 está falando de uma ressurreição, onde ressuscitam salvos e perdidos. Eu pergunto, pode ser a primeira ressurreição esta aqui? Não, porque nela só tem salvos. Pode ser a segunda? Não, porque nela só tem perdidos. Então, de que ressurreição Daniel está falando? Daniel está falando de uma ressurreição que vai acontecer antes da primeira ressurreição na volta de Cristo. E nós chamamos essa ressurreição de ressurreição especial ou parcial. Quem é que ressuscita nela? Alguns salvos e alguns perdidos. Quem são os perdidos que ressuscitam nela? Vá para Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Olha o que diz o texto sagrado, na página 201. O que diz aí o texto? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão certamente sobre ele. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Quem é que traspassou a Cristo? Foram os soldados romanos que o crucificaram. Quer dizer que os soldados romanos verão Cristo voltar? Sim. Em que ressurreição? Na ressurreição especial de Daniel 12, 2. Quem mais verá Cristo voltar? Por parte dos perdidos. Vamos agora para Mateus, capítulo 26, na página 27 do Novo Testamento. Página 27 do Novo Testamento. Mateus 26, verso 64. Mateus 26, verso 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Quem disse Cristo também o veria voltar nas nuvens dos céus? O sumo sacerdote e aqueles que participaram do seu julgamento. Então, quem serão os ímpios que vão ressuscitar na ressurreição especial, que é antes da primeira ressurreição? Aqueles que participaram do julgamento e da crucifixão de Cristo. Por outro lado, quem serão salvos que vão ressuscitar por ocasião da volta ou antes da volta de Jesus nessa ressurreição especial de Daniel 12, 2? Nós cremos de que são as pessoas que morreram crendo nas mensagens angélicas pregadas em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. Particularmente a terceira mensagem, que adverte contra a adoração da besta e da sua imagem. Apocalipse 14, dos versos 9 a 12. Então, os salvos que ressuscitarão serão aqueles que morreram crendo na mensagem, na terceira mensagem angélica, ou seja, nessas mensagens de Apocalipse 14. Então, aqui está uma ressurreição especial que ocorre antes da primeira ressurreição. Mas há um outro detalhe.
O anjo disse assim para Daniel no verso 4: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Nós já estudamos esse texto e eu já disse para vocês de que já estamos vivendo o tempo do fim, quando o saber do livro de Daniel se multiplicou. Então, no tempo do fim, já estamos vivendo ele, e a multiplicação da ciência aqui é a ciência do livro de Daniel, o conhecimento do livro de Daniel. Quando é que isso começou? Em 1798, quando terminam os 1260 anos de perseguição, e 1844, quando o santuário é purificado depois dos 2300 anos. É por isso que a partir do século XVIII difundiu-se o conhecimento do livro de Daniel. E nós estamos hoje estudando essas profecias. E eu quero então finalizar o estudo com mais 2 períodos proféticos que aparecem em Daniel 12, versos 11 e 12. Olha o que diz o texto sagrado. Daniel 12, 11 e 12. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Mais uma vez, 2 períodos proféticos aparecem aqui em Daniel. O primeiro período profético, 1290 dias. O segundo, 1335. Daniel recebe a orientação: desde que foi posta a abominação desoladora, o ano 508 isso aconteceu. Eu vou explicar. Vão se passar 1290 anos e nós chegamos a 1798. Então, a abominação desoladora, da qual falou Daniel e que Cristo mencionou em Mateus 24:15, é quando um falso sistema substituiu o santuário. Quando um falso sistema foi implantado para ensinar as pessoas que o perdão podia ser conseguido com o homem. Quando um falso sistema foi inventado para tentar substituir o sacrifício do santuário. Então, o ano 508 é um ano chave para isso. Passados 1290 dias, nós chegamos ao ano 1798. O mesmo ano em que termina a supremacia papal com a prisão do Papa Pio VI. Agora, Daniel também ouviu a seguinte orientação: bem-aventurado que espere e alcança até 1335 dias. Se você partir do ano 508, quando foi posta a abominação desoladora, você vai chegar a 1843, 1844. Justamente o ano do movimento milerita, na pregação de que Cristo voltaria e do início do ministério de Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial. Por isso, felizes eram aqueles que vivessem esse momento, porque eles veriam o momento de Jesus começar o juízo, e o juízo em Daniel é a favor dos santos. Finalmente, voltamos a Daniel 12:1. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse? É o livro da vida, o livro da vida do Cordeiro. E se você for aqui para Apocalipse, olha que interessante, no livro de Apocalipse, dê uma olhadinha para o capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome, da onde? Do livro da vida. Agora vá para o capítulo 21, verso 27. Falando da cidade santa, João assim escreveu: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe quem serão salvos? Aqueles que têm o seu nome no livro da vida. E como que eu faço para ter o meu nome no livro da vida?
eu preciso aceitar a Cristo como meu Salvador e passar pelo batismo. É assim que o meu nome vai para o livro da vida. Quem não aceita a Cristo como Salvador e não passa pelo batismo bíblico, não tem seu nome no livro da vida. E qual é o batismo bíblico? Hoje, as igrejas batizam de 3 formas: por aspersão, aspergindo água; infusão, derramando água na cabeça; e por imersão, mergulhando nas águas. Dessas 3 formas, apenas o batismo por imersão é o batismo bíblico. Alguém que não foi mergulhado nas águas, sepultando todo o corpo, não está batizado à luz da Bíblia. Por mais sincero que eu seja, que minha mãe tenha sido, que meu pai tenha sido, ao me levar ainda criança para ser batizado, eu não estou batizado até que eu mergulhe nas águas. Porque só há um batismo na Bíblia, e este é mergulhando nas águas. Sim, Ludimar? No caso, por exemplo, uma pessoa que se converte, chega ao batismo por imersão e volta a pecar. Depois ele se volta de novo, pede perdão, ele precisa ser batizado novamente? Não. Jesus nos ensinou a celebrarmos periodicamente a ceia do Senhor. E todas as vezes que nós reunimos-nos para a cerimônia da ceia, de acordo com João capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 11, versos 25 em diante, a ceia perdoa os nossos pecados. Quando eu participo da ceia e como do pão e bebo do vinho e lavo os pés do meu irmão e o meu irmão lava os meus pés, o meu coração é purificado. Então, após o batismo, é a cerimônia da ceia que periodicamente nos confere purificação. Eu desconhecia isso. Obrigado. Fechamos o livro de Daniel com o último verso. O anjo Gabriel disse assim para Daniel, Daniel 12, verso 13: Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel descansou, ele morreu. Ele não está no céu, ele está sepultado. Ele foi sepultado em Babilônia e nós não sabemos aonde está mais sua sepultura. Mas o anjo prometeu para ele, no final dos dias, Daniel vai se levantar para receber a herança. E sabe qual é a herança de Daniel? Primeiro, é a vida eterna que Cristo vai dar a ele. Segundo, é encontrar-se com pessoas de diferentes épocas da história que, graças ao seu livro, conheceram o caminho da salvação. A maior recompensa de Daniel será chegar no céu e encontrar lá pessoas que foram salvas graças ao que ele escreveu, por inspiração divina. E eu e você podemos nos encontrar com Daniel um dia, se nós tomarmos a mesma decisão que ele tomou, ainda com 18 anos, quando é dito em Daniel 1, verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Não contamine suas vestes, porque um dia você poderá andar com Cristo e também com Daniel. Terminou a vida de Daniel por quase 90 anos, ou mais. Ele caminhou ao lado de Cristo, sempre fiel à palavra. No momento da morte dele, o anjo diz: Daniel, você vai descansar, mas você um dia vai se levantar. Já fazem 2.600 anos que Daniel espera o Messias vir buscá-lo. Para nós, menos tempo, porque ninguém espera Cristo mais do que uma vida. Ninguém espera Cristo mais do que uma vida. E quando Ele voltar,
todas as tristezas do nosso planeta terão fim. As pessoas que você ama e que foram arrancadas de você pela morte, elas vão ser devolvidas. A doença que você carrega, que os médicos disseram para você que não tem cura, ela vai desaparecer. Os pesares e as dores que nós carregamos no peito, por situações que vivemos no passado, tristezas que estão amarradas em nossa alma, elas desaparecerão. Porque no reino que Cristo virá estabelecer, haverá paz e justiça. O reino que Ele vai estabelecer não é como os reinos humanos, onde as pessoas pisam umas nas outras, onde há injustiça, onde há sofrimento, onde há desigualdade. Não é este o reino de Cristo. O reino de Cristo que Ele vai estabelecer em breve será um reino onde haverá verdadeira paz. Será eterna manhã naquele reino. A brisa suave sempre vai tocar nossas faces. Vamos poder viver em família. Os animais voltarão a ser pacíficos. Nunca mais uma folha cairá de uma árvore. Nunca mais ervas daninhas. Nunca mais doença, nunca mais sofrimento. Por quê? Porque Cristo pagou o preço. Não é você que tem que fazer nada. Ele já fez. Você só tem que aceitar, dizer sim. Alguém me perguntou certa vez, pastor, salvação é fácil ou é difícil? Depende. É difícil se você é uma das 99 ovelhas, mas é fácil se você é a ovelha perdida. Se você se sente a ovelha perdida, é fácil. Sabe por quê? Porque a ovelha perdida, quando estava lá, longe do pastor, a história conta que o pastor foi buscá-la. O pastor a encontrou no abismo. O pastor a colocou nos ombros. O pastor trouxe-a de volta para o aprisco. É isso que Jesus quer fazer com você. Está chegando a hora de irmos para a casa do Pai, para o aprisco. Não perca a chance de abrir o seu coração e de fazer de Cristo o Senhor da sua vida, aceitando como Salvador pessoal e passando pelo batismo por imersão. Ore comigo. Pai Santo, obrigado porque ao longo dessas 16 semanas pudemos aprender desse livro maravilhoso que enche o nosso coração de esperança e fé. Fé no eterno reino de Cristo, que em breve será estabelecido. Nós queremos ser cidadãos nesse reino. Por isso, aceita nossa entrega, a entrega do nosso coração. E naquele glorioso dia, quando voltares nas nuvens dos céus, que estejamos prontos para te receber e vivemos contigo por toda a eternidade. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.